Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Melius para a discussão de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Israel Salmen, diretor-presidente e fundador, Ofli Guimarães, diretor financeiro e fundador, Lucas Marques, diretor de operações, André Amaral, diretor de estratégia, e Luciano Vale, relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Melius. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.melius.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para o Melius, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios do Melius, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para o Melius. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do Melius e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Israel Salmen, fundador e diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Israel, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia a todos. Alegria, assim, indescritível o sentimento de poder fazendo esse call pela primeira vez. Menos de 2 semanas desde o nosso IPO, a gente estava com ansiedade positiva para poder falar mais sobre a companhia aqui para ainda mais pessoas, né? Não somente pelo prospecto ou pelo roadshow. Então, a gente está super feliz com esse momento. A gente espera passar para vocês aqui uma visão o melhor possível. E, além disso, eu considero que esse call é muito importante, né? Porque ele acaba sendo um call muito educativo, visto que a gente tem um modelo de tecnologia, um modelo novo, um modelo que ainda poucas pessoas conhecem. Então, a gente vai tentar ser o mais didático possível aqui e ajudar todos vocês no entendimento do nosso negócio. Obrigado a todos aí pela presença. Antes de começar a falar do Melius, eu acho que é muito importante falar sobre como é que a gente chegou até aqui e um pouco do sentimento que nós temos após esse IPO. Eu tenho 32 anos, né? Mas eu comecei a empreender muito novo, comecei com 13 anos a empreender, aprendi a programar, comecei a fazer sites para terceiros, comecei a criar alguns negócios digitais, ainda quando eu morava lá em Governador Valadares, cidade onde mora ainda a minha família. E foi um período importante porque foi onde eu aprendi e comecei a gostar e a ficar apaixonado por empreender. E empreender é aquele sentimento de executar, de realmente enfrentar os desafios e entregar resultados, estar sempre insatisfeito, né? Uma insatisfação positiva de correr atrás daquilo que a gente acredita, sempre motivando o nosso time. Então, assim, é uma sensação maravilhosa que a gente vem tentando passar para todo o nosso time aí ao longo desses anos. Mas o que eu queria falar com vocês aqui é o seguinte: quando a gente fundou o Melius, eu e o Ofli, em 2011, a gente tinha muita animação, vontade de fazer acontecer. Porque, assim como eu, o Ofli é empreendedor também há muitos anos, e a gente não tinha naquela época várias coisas que agora a gente considera muito importantes para desempenhar o nosso sonho
e correr atrás daquilo que a gente acredita. É literalmente assim um sentimento de day one, mas com algumas diferenças relevantes, tá? Pós esse IPO. Acho que a primeira coisa é que quando a gente começou em 2011, a gente não tinha um time incrível, capacitado, em mais de uma cidade, em Belo Horizonte, em Manaus, em alguns outros funcionários espalhados pelo Brasil, que a gente selecionou a dedo, sempre criterioso para trazer as pessoas que acreditam nos nossos valores e pensam como nós pensamos. Também temos um time de sócios comprometidos, porque muito cedo eu e o Ofli aprendemos que a gente não ia construir nada sozinho, que a gente precisava estar cercado não somente dos melhores funcionários, mas dos melhores sócios também. E quando a gente começou em 2011, a gente também não tinha uma tecnologia de qualidade, a gente começou simples, a gente começou humilde, a gente tinha muita vontade. E hoje, depois de quase 10 anos à frente desse negócio, a gente consegue falar que a gente evoluiu muito e que hoje, além do time, dos sócios, a gente tem uma tecnologia proprietária. De acordo com alguns sócios nossos de Manaus, a gente gosta de falar que a gente cozinha aquilo que a gente come, porque esse é o nosso core business aqui, é tecnologia. E já são mais de 10 anos de experiência nesse nosso segmento. Então, a gente está muito confortável de que a gente conhece cada canto do nosso negócio, a gente conhece a dinâmica dos players internacionais, e mais do que isso, a gente procurou, ao longo desses últimos 10 anos, construir uma empresa eficiente, porque a gente considera que para você ter um negócio que vai durar no longo prazo, esse negócio tem que ser ganha, ganha, ganha. Tem que ser bom para os parceiros, tem que ser bom para os usuários, mas também tem que ser bom para a companhia e para os acionistas. Então, a gente procurou, ao longo desses últimos 10 anos, construir um negócio que crescia rápido, mas sempre com um olho na eficiência, sempre um olho na margem, tentando fazer um negócio que se provasse ao longo do tempo. Eu acho que o IPO coroou essa nossa luta durante 10 anos, e eu acho que agora começa um novo momento, que onde, diferente lá de 2011, a gente também tem uma empresa que, além dos sócios e times e essa vontade de fazer acontecer, a gente também está ainda mais capitalizado, então a gente se sente super preparado para correr atrás dos desafios. Literalmente, é day one para nós. Passando para o primeiro slide, onde que a gente fala um pouco sobre os impactos, né, do Covid, da pandemia no nosso negócio. Primeiro, eu queria reforçar alguns pontos relacionados ao nosso time. A gente já vinha testando pré-pandemia um regime de teletrabalho, que a gente já tinha implementado para mais da metade da nossa equipe. E isso foi muito importante porque quando a gente fez a virada para a pandemia, né, de teletrabalho para 100% do time, nosso time, a gente já tinha conhecimento de como que funcionava e a gente já estava um pouco mais preparado, talvez, do que a média das empresas. E isso facilitou bastante esse movimento. A gente buscou apoiar também, fornecendo para o nosso time equipamentos necessários para o trabalho, itens ergonômicos, ajuda de custo com despesas com mobiliário, energia e também internet. Nós fizemos palestras e ações recorrentes sobre bem-estar emocional, sobre saúde mental. Esse momento exigia isso e a gente continua fazendo esse tipo de ação. Fizemos vários treinamentos com a liderança sobre o tema e a gente mantém sempre esse constante diálogo aberto com todo o time. Um dos pontos da nossa cultura aqui é grande família. A gente sempre tem esse diálogo aberto, sempre estar perto de todo o time. Além disso, a gente procurou também reforçar a importância dos cuidados para a prevenção, reforçamos também as informações relevantes, como as coberturas oferecidas pelos nossos planos de saúde e outros serviços, como medicina na tela. A gente vem fazendo também um acompanhamento constante dos números de casos confirmados, para que qualquer tomada de decisão ela seja sempre pautada, né, na segurança, na saúde, no bem-estar de todo o nosso time e dos familiares. E, além disso, a gente troca muito com o nosso time, pergunta a opinião de todos, faz pesquisa, não somente com o nosso time, mas com outras empresas do mercado também que a gente admira, e a gente busca sempre tomar as decisões de forma bem embasada em dados, ali, com opiniões firmes. Falando sobre o mercado e como o Covid impactou o nosso negócio, tá? Do ponto de vista dos clientes de marketplace, as categorias de viagem e turismo, elas foram fortemente impactadas, né? Não somente aqui no Melios, mas para todo o mercado.
Então, a gente apresentou reduções nos volumes de venda, nos volumes de comissionamento também. Mais para frente, nós vamos exibir um gráfico onde que mostra isso mais claro e como que também isso vem retomando ao longo dos últimos trimestres. E ao final do terceiro TRI, a gente também já começou, né, como eu falei, a ver essa retomada do setor de viagem e turismo. A gente entende que ainda existe um caminho para retomar, e torce para que essa situação em todo mundo se recupere o mais rápido possível. E voltando, esse é um setor que crescia muito rápido aqui para a gente entende que é uma oportunidade de crescer muito ao longo dos próximos trimestres e anos. Vale falar também que a gente tem parcerias com lojas físicas, e durante a pandemia tiveram várias parcerias que foram suspensas em decorrência justamente dos impactos, né, da pandemia, então a gente teve também a receita impactada por isso. Eu acho que o último ponto relevante é que algumas lojas parceiras, né, do nosso e-commerce, né, das lojas do Marketplace, elas também foram impactadas, né, pela pandemia, principalmente nos primeiros meses, que o que aconteceu foi que várias delas não tinham visibilidade sobre como passar pela crise. Então, algumas lojas elas acabaram tirando o pé do acelerador em termos de marketing, diminuíram um pouco as campanhas, diminuíram as comunicações para os usuários, e outras, inclusive, enfrentaram problemas logísticos e operacionais por conta da alta demanda repentina que começou a acontecer ali, talvez, no final do primeiro mês, início do segundo mês de pandemia. Então, acho que são pontos relevantes que vão nos ajudar a passar sobre toda a apresentação. Passando para o slide, onde a gente mostra os destaques do terceiro trimestre. No início desse ano, nós fizemos o kickoff com o nosso time, foi um evento lá em Manaus, presencial, onde a gente reuniu todo esse time maravilhoso do Melius, para falar sobre a nossa meta-mãe do ano, sobre o que a gente ia buscar. E a nossa meta-mãe do ano definida foi EBITDA, foi EBITDA, né? Foi margem. E nós educamos 100% do nosso time sobre o que faz um EBITDA melhorar, o que faz um EBITDA ficar menor, né, piorar. E a gente fez todo esse trabalho educativo porque a gente queria que toda a equipe do Melius, mesmo antes da pandemia, a gente focasse no ano de 2020 em eficiência. E foi uma decisão super acertada. A gente focou em eficiência no momento que a gente não sabia que seria um ano diferente, né, para todo mundo, e foi uma decisão super acertada. Mas mesmo em um ano onde que nós focamos em eficiência operacional, em EBITDA, no meio de uma pandemia, o nosso time fez um trabalho incrível e vem fazendo um trabalho incrível. E os números podem ser vistos aí na tela. O número, né, de novas contas abertas, né, ele está 2,66 vezes maior do que a média dos últimos 4 trimestres. Assim como também o número de usuários ativos vem crescendo de forma exponencial. Nós atingimos 3,6 milhões de usuários ativos nos últimos 12 meses, né, considerando o terceiro trimestre aqui de 2020, um crescimento ano a ano ali, considerando o trimestre, o terceiro TRI de 2019, comparando com o terceiro TRI de 2020, de 80%. O Marketplace, nós fechamos com um GMV de 2,2 bi no último trimestre, nos últimos 12 meses, desculpa, e comparando o GMV dos últimos 12 meses, né, com o período anterior, nós estamos com 54% de crescimento, um número também muito bom, que a gente está super satisfeito e batendo as metas, superando as nossas expectativas aqui para esse ano. Sobre o Marketplace, sobre o GMV, e vocês vão notar que hoje, durante a apresentação, a gente vai repetir isso algumas vezes, é importante fazer um comentário educativo que existe um descasamento da nossa receita com o nosso GMV. Em geral, a receita, o GMV de um trimestre, a receita referente àquele GMV daquele trimestre, ela entra no trimestre seguinte, a maior parte dela. Então, é sempre bom para vocês, analistas, investidores, acionistas, considerarem isso quando forem fazer as análises dos nossos resultados. Então, por exemplo, a receita do terceiro TRI, referente ao Marketplace, né, do terceiro TRI de 2020, em geral, ela reflete o GMV do segundo TRI de 2020. Então, nós vamos repetir isso hoje algumas vezes aqui no call, para que comece a ficar mais fácil esse entendimento.
E falando sobre o serviço financeiro, eu acho que aqui talvez está o nosso motivo de maior orgulho, porque o nosso time conseguiu fazer um trabalho incrível. Nós tivemos 1,1 milhão de cartões solicitados somente no terceiro trimestre de 2020. Esse número é 18 vezes maior do que o terceiro trimestre de 2019. E aqui cabe ressaltar que nós estamos num momento muito importante para essa linha, porque apenas os números do terceiro trimestre de 2020 representaram 70% do total de cartões solicitados desde quando nós começamos essa operação em janeiro de 2019. Então, a gente está muito animado. Esse é um serviço, né? O cartão ajuda a gerar mais recorrência para o nosso negócio, aumenta a exposição da nossa marca, aumenta o número de usuários ativos cada vez mais entrando também no nosso aplicativo, entrando no nosso site, indicando amigos para o nosso produto. Então, é um negócio que está indo super bem e a gente está super animado com os próximos trimestres também. Vou passar agora a palavra para o Lucas, para ele falar um pouco mais dos destaques do nosso terceiro trimestre. O Lucas, de sócio, irmão, amigo do peito, é o nosso diretor de operações e vai falar um pouco mais nos próximos 2 slides aqui. Bom dia para todo mundo. Como o Sael falou, uma alegria imensa. A gente, para quem conhece a nossa história, a gente começou a investir muito cedo, né? E eu sempre tive do outro lado, né? De quem escutava esses calls. E agora a gente está aqui apresentando os resultados do Melios, então com muita felicidade. Momento importante para a gente. E para começar falando aqui, eu acho que quando a gente decidiu iniciar o cartão de crédito lá em 2019, ainda como um piloto, obviamente que a nossa ideia não era ficar só com cartão de crédito, né? O cartão de crédito foi a maneira que a gente encontrou de testar se a gente poderia oferecer serviço financeiro para os nossos usuários, se eles iriam aderir a esses serviços financeiros, né? Se eles iriam gostar disso, e se a gente conseguiria crescer essa base. O resultado com o cartão foi excepcional, e como o Sael falou, a gente está num crescimento exponencial incrível, e isso nos deu a confiança e os números que a gente precisava para trazer mais parceiros de outras linhas, né? Então, durante o roadshow, a gente deixou bem claro para os investidores que esse seria o nosso próximo passo, e a verdade é que já no final do terceiro trimestre, esses prazos já foram dados, tá? Então, a gente já lançou todas essas parcerias que vocês estão vendo aí na tela, lançamos o crédito consignado com o PAN, lançamos parceria com a Acreditas, Porto Seguro e por aí vai. E os primeiros resultados, ainda que estejam, vamos dizer assim, em piloto, a gente ainda não gastou dinheiro com marketing, com nenhuma dessas parcerias, a experiência ainda é uma experiência simples, mas os resultados já estão deixando a gente muito animado e a gente tem a tranquilidade que nos próximos anos essas outras linhas de serviços financeiros serão tão grandes quanto o cartão já vem sendo para a gente, né? Então, estamos muito felizes e os parceiros também estão muito felizes com essa nova parceria com a gente. E a gente consegue, como o Sael falou, crescer, né? Crescer a quantidade de serviços que a gente está ofertando, a nossa base de usuários, mantendo a qualidade que a gente sempre prezou desde que a gente começou. Então, como eu vou mostrar aqui, a gente sempre vai falar de cultura nesses calls, porque a gente acha que cultura é a nossa essência. E a gente tem 2 pontos da cultura relacionados a clientes, né? Que é clientes para a vida toda e ganha, ganha, ganha. E aí, como vocês podem ver, a gente é certificado RA1000 no Reclame Aqui. É o mais alto nível de qualidade do Reclame Aqui. Nenhum dos nossos concorrentes tem esse certificado. E a gente está sempre prezando também pela qualidade das notas, né, nos aplicativos. Passando para o próximo slide, acho que assim, todo o call do Melios, talvez algumas pessoas vão ficar talvez entediadas em algum momento, mas a gente vai falar de cultura, tá, gente? Porque a gente entende que isso é a essência. E hoje o ponto que eu queria destacar aqui é nada é impossível. Foi o tema do nosso kickoff desse ano. Todo ano a gente escolhe um tema para o ano e o tema que a gente escolheu era nada é impossível. Isso foi em janeiro, muito antes da pandemia. E a pandemia veio para fazer as coisas ficarem mais difíceis ainda. Mas o fato que mesmo numa situação de pandemia, a gente conseguiu não só crescer, mas crescer com EBITDA e com uma margem incrível, né? E além disso, focando, e acho que grande parte desse resultado, a gente só consegue fazer coisas que são impossíveis, porque a gente tem um time excelente, né? Então, o Melios é certificado GPTW e pegando os últimos resultados, né? A gente foi
pegando o resultado do ranking das melhores empresas techs para se trabalhar no Brasil, a gente é a primeira empresa, a melhor de Manaus nesse ranking, né, de Amazonas. Somos a terceira nesse ranking de Minas Gerais. Fomos eleitos uma das 35 melhores empresas para mulheres trabalhar no Brasil. E a gente acha que pode melhorar muito nisso ainda. E a gente continua, como a gente vem prometendo, vamos continuar isso, gastando com 48% do nosso time focado em desenvolvimento de produto, né? Então, agora com a IPO, com esses recursos, a gente vai crescer esse time de tecnologia, já estamos abrindo muita vaga, mas a gente vai focar na qualidade. Então, atualmente, 33% do nosso time de desenvolvedores já tem mestrado e doutorado, e a gente quer manter esse nível de qualidade. No terceiro TRI, apesar de todos esses crescimentos que o Sael mostrou, a gente manteve o mesmo número de funcionários, mostrando que a gente consegue crescer com bastante eficiência. Obviamente, como eu falei agora, a gente vai crescer esse time, principalmente o time de tecnologia, mas a gente vai ficar focado em eficiência, como vocês vão ver nos próximos meses, tá? Agora o Saio vai continuar com vocês. Joia. Obrigado, Lucas. Passando para o próximo slide, onde que a gente mostra um pouco da evolução da base de usuários. Como comentamos ali no primeiro slide, né, de Key Takeaways, nós estamos crescendo rapidamente também a nossa base de usuários com as contas abertas, né? Nós tivemos um crescimento ano a ano trimestral aqui de 39% em novas contas abertas. Eu acho que um destaque especial para o número de usuários ativos nos últimos 12 meses, conseguimos acelerar muito, mesmo num momento diferente aí de pandemia, a gente conseguiu acelerar o número de usuários ativos, e a gente está muito animado, porque quanto mais usuário ativo na plataforma, no nosso ecossistema, maiores são as chances e as oportunidades para a gente fazer um cross-sell, fazer com que os usuários do cartão de crédito comecem a comprar no nosso marketplace, comecem a utilizar também outros serviços financeiros, e o mesmo é válido para aqueles usuários que já estavam acostumados ali a comprar no nosso marketplace e agora também podem contratar serviços financeiros através do nosso ecossistema. Passando para o próximo slide, onde a gente fala do GMV do marketplace, volto a reforçar a questão do descasamento. Então, nós estamos vendo aqui que nós tivemos um crescimento de 40% no GMV do terceiro TRI de 2020 comparado com o terceiro TRI de 2019. E esse GMV do terceiro TRI de 2020, para voltar a falar sobre essa questão do descasamento, ele vai acabar refletindo na receita do quarto trimestre de 2020. Assim como a receita desse terceiro TRI que nós estamos divulgando, ela vai estar relacionada majoritariamente ao GMV do segundo trimestre de 2020. Então, esse é um ponto muito importante, porque como nós estamos no e-commerce, trabalhando no e-commerce, temos essa questão do descasamento de receita, que é diferente, por exemplo, dos nossos parceiros, dos marketplace parceiros, que acabam tendo a receita no mesmo mês do GMV. Então, é importante a gente sempre lembrar disso para fazer as análises da forma correta. E olhando os últimos 12 meses, né, nós estamos com o GMV ali crescendo 55% comparado com o período anterior. Estamos super felizes com o crescimento do marketplace e também animados com os próximos trimestres. Volto a dar um destaque especial para falar do cartão de crédito. O nosso número trimestral comparado ano a ano, né, com o terceiro trimestre de 2019, 18 vezes de aumento. Então, a gente sente que nós estamos num momento espetacular no cartão de crédito. É importante ressaltar aqui que as taxas de aprovação seguem nos níveis já conhecidos pré-trimestre de terceiro trimestre. Então, ampliamos o número de cartões solicitados, mantendo os níveis de aprovação, níveis similares aí de cartões emitidos, né, que venham efetivamente a se tornar ativos. Ponto bem importante para reforçar. E no acumulado, nós estamos com 1,6 milhões de cartões ali, terminando o terceiro trimestre de 2020. Volto a falar que isso representa 70%, né? Somente o terceiro trimestre representa 70% do total de cartão solicitado desde o início da operação do cartão MEC. Uma outra coisa importante para falar, gente, por que nós aceleramos agora? O que aconteceu que no terceiro trimestre, o movimento já começou ali no segundo trimestre, né, e veio forte para o terceiro trimestre. Então, eu falei bastante sobre isso no roadshow, também no prospecto,
eu acho muito importante a gente falar sobre isso aqui. Como todos os produtos e serviços que o Melius lança, a gente tem uma palavra-mãe aqui, uma palavra-chefe, que é teste. Então, a gente sempre começa um lançamento, um produto novo, lançando o produto para uma base reduzida de usuários. A gente roda vários testes em cima dessa base, aprende os números, aprende os economics, a gente melhora, faz deploy de novas soluções, de novas features, de melhorias em landing pages e também na operação do cartão de crédito, por exemplo, como um todo. E aí a gente vai dando passos e ampliando a base, entregando para mais usuários testarem esses produtos. Então é assim que nós construímos produtos no Melius. E a gente faz isso repetidamente. E no segundo trimestre de 2020, como vocês podem ver, a gente conseguiu, depois de muitos testes ao longo de um ano, implementar melhorias relevantes em toda a operação do cartão e também nos funis de conversão. Isso já fez com que o resultado fosse 4 vezes maior do que o primeiro trimestre de 2020 desse ano. Já começamos uma melhoria muito boa ali no segundo tri. Já no terceiro trimestre, a gente, além de lançar ainda mais melhorias no funil e também na operação, nós conseguimos otimizar diversos canais de aquisição e também campanhas de aquisição de novos usuários, para eles pedirem o cartão de crédito do Melius. Isso gerou um resultado espetacular que já foi falado, que é esse crescimento de 18 vezes aí o número de solicitações no ano a ano. Outra coisa importante de falar aqui também, que a nossa operação de cartão de crédito, né, é uma operação co-branded, e nós temos receita positiva já no D0. No momento que o usuário pede o cartão e já ativa o seu cartão, nós já temos margem nessa operação. Então, diferente de outras operações de cartão de crédito que começam deficitárias no D0 e demoram meses ou anos para se pagar e se tornar uma operação positiva, no caso do Melius, a gente tem uma receita já no D0, uma receita de ativação de novos cartões, e depois nós temos as receitas referentes a interchange e também a utilização do cartão ao longo dos meses, né? Isso é muito importante de falar, porque é uma linha de negócio que já gera receita para a gente e no mês praticamente corrente. Passando agora para o slide que a gente fala sobre a receita líquida, nós tivemos um aumento de 15% da receita líquida referente comparando o terceiro tri de 2020 com o terceiro tri de 2019, muito impactada, como já foi falado no primeiro slide, pelos parceiros de viagem e turismo, que perderam praticamente aí 93%, né, como vocês podem ver no gráfico, ali no segundo trimestre, uma queda relevante. E como eu comentei com vocês, a receita do terceiro tri, ela reflete o GMV do segundo trimestre. Então, a desaceleração aqui na nossa receita, né, a gente considera como uma desaceleração não recorrente, porque nós já vimos no GMV do terceiro tri que isso vem melhorando não somente para viagem e turismo, como a gente também vem melhorando isso para as demais linhas de negócio. Outros pontos importantes para falar sobre, e para repetir, né, sobre essa questão da receita. Os grandes marketplaces, né, e também varejistas físicos desaceleraram campanhas nos 2 primeiros meses do segundo trimestre. Então, eles desaceleraram comissionamentos, pediram para a gente tirar um pouco o pé do acelerador na divulgação das campanhas, alguns por conta das incertezas do novo momento, e foi algo até que o próprio Melius fez ali nos primeiros meses, a gente tirou o pé das campanhas de marketing para ver como ia acontecer, como ia ser a dinâmica do mercado nessa pandemia, e depois a gente começou a voltar, e foi o que a gente está vendo também com os nossos parceiros. E outros, né, eles pararam as campanhas ou diminuíram o número de campanhas realizadas no período inicial, nos 2 primeiros meses do terceiro trimestre, do segundo trimestre, perdão, por conta de deficiências operacionais e logísticas que eles enfrentaram quando houve aquele aumento repentino de demanda já ali para o final de maio, início de junho. Então, algumas lojas pediram para a gente tirar o pé do acelerador porque estavam atrasando as entregas e eles queriam prestar um serviço de qualidade e excelência para os seus usuários, e eles conseguiram aí ao longo dos últimos meses já consertar todas essas operações, já estão mais adaptados ao novo momento aqui da economia,
com base nessa pandemia, e a gente já viu uma melhora desses números. Olhando o número dos primeiros 9 meses, comparado com os primeiros 9 meses do ano passado, a gente está com um crescimento da receita líquida de 43%. E passando aqui, é importante falar também que foi um ano em que estivemos focados em EBITDA. Então, mesmo no ano de margem, a gente conseguiu entregar crescimento de usuários ativos, crescimento de novas contas abertas e ainda assim entregar uma receita crescente aí nos primeiros 9 meses, numa velocidade de 43% ali no ano a ano. Um outro ponto que surgiu bastante durante o Roadshow, e para quem não teve a oportunidade de participar no Roadshow, né, ou que não teve acesso ao prospecto, ou não leu o prospecto, é importante a gente falar, é que durante a pandemia houve um aumento de novos e-consumidores, né, a primeira compra no e-commerce nacional. E muitas pessoas nos perguntaram se isso era algo que impactava positivamente o Melius no curto prazo. E a nossa resposta é que não. Isso impacta positivamente o comércio eletrônico, sem dúvida nenhuma, e isso é super positivo para o Melius. No entanto, modelos como o do Melius, que a gente chama de smart shopping, né, de compras inteligentes, ele já requer um nível de educação adicional à educação que um usuário novo de e-commerce recebe ao fazer uma primeira transação. Então, a gente acredita que esses novos entrantes que fizeram suas primeiras compras agora, durante a pandemia, eles são uma oportunidade incrível para que a gente consiga explorar ao longo dos próximos trimestres e anos, porque são consumidores que certamente conhecerão modelos de compra inteligente e passarão eventualmente a utilizar um cupom de desconto, um cashback em suas compras, e a gente pretende correr atrás desses consumidores, desses novos consumidores, como a gente sempre fez na nossa história, ao longo dos próximos trimestres também. Passando para o penúltimo slide aqui da nossa apresentação, onde a gente fala do nosso EBITDA, era a nossa meta do ano, e continua sendo aqui a nossa meta do ano. A gente está super feliz com o trabalho que a gente fez. Nós estamos com a margem, né, de 30% nos primeiros 9 meses de 2020, comparado com a margem de 16% nos primeiros 9 meses de 2019, um crescimento aí de quase 170% no ano a ano. Então, a gente conseguiu provar que nós temos um business que não somente para de pé, que gera muita recorrência com o usuário, que deixa os usuários realmente apaixonados aqui pelo serviço que a gente presta, mas que também tem bottom line. Então, a gente está correndo atrás aí de construir um negócio que faça sentido. Como o Lucas reforçou, nós pretendemos, ao longo dos próximos trimestres, né, nos próximos 2 anos, fazer investimentos, crescer mais rápido. Nós já fizemos isso no passado. A gente sabe dar o deploy aqui no capital, né, correndo atrás dos melhores canais de aquisição, trazendo os usuários de forma acelerada, e a gente já fez isso no passado. A gente pretende repetir esse crescimento, então a gente pretende investir ao longo dos próximos trimestres aí, e anos para a gente crescer ainda mais acelerado. Indo para o nosso último slide agora, complementando o que eu acabei de falar, falando dos planos para os próximos trimestres, o primeiro é crescer a base de usuários ativos, né? Então, a gente pretende fazer mais investimentos, estar em mais canais de aquisição, sempre também melhorar o nosso produto, porque as melhorias de produtos são essenciais para o crescimento do negócio. Quando a gente fala de crescimento, ao contrário que a maioria das organizações talvez acredite, o crescimento não é apenas aquisição de novos usuários, é retenção de novos usuários. E para ter uma retenção boa, é importante ter um time de tecnologia capacitado, que construa bons produtos, que mensure bem todos os produtos que a gente está soltando para o mercado, e que a gente mantenha os usuários sempre conosco aqui. É isso que faz o Melius crescer e que fez o Melius crescer ao longo dos últimos 10 anos. Ponto número 2, nós vamos lançar novos produtos que promovam maior engajamento da base de usuários. Alguns usuários já estão em beta teste, tanto para recarga de celular, que nós vamos começar a oferecer para as maiores operadoras do Brasil, né? E o usuário vai conseguir fazer recarga de celular através do aplicativo do Melius. Esse é um serviço de altíssima recorrência, que nós acreditamos que vai possibilitar um maior engajamento dos usuários e, com isso, um cross-sell ainda mais eficiente com outras linhas de negócio. Além disso,
nós começaremos também a vender gift cards de serviços de delivery e também gift cards, e principalmente, né, gift cards também de ride hailing, né, que seriam de serviços de corrida de empresas como Uber, 99, etc. Então, a gente está muito animado com o lançamento dessas duas features. São features que vão trazer muito engajamento aqui para o nosso aplicativo. Então, a gente espera entregar resultados muito legais aqui em termos de engajamento e também de usuários ativos ao longo dos próximos trimestres. Está deixando a gente bastante animado. Ponto número 3, o Lucas falou sobre o lançamento de produtos de serviços financeiros, né, de novas parcerias. A gente vai continuar pisando no acelerador nesse sentido. Nosso time vem trabalhando em várias features relacionadas a serviços financeiros e nós estamos provando com o crescimento do nosso cartão de crédito que a nossa base é aderente a serviços financeiros e, mais do que isso, que o nosso time tem a capacidade de fazer isso de forma qualificada e o nosso core é justamente aquisição de clientes e retenção de clientes. Então, a gente acredita que a gente vai conseguir fazer isso tão bem quanto a gente faz para o marketplace, também para serviços financeiros. E o cartão é uma prova disso. E, por último, número 4, a gente vai continuar crescendo o nosso time de tecnologia e desenvolvimento, como o Lucas já reforçou, sempre focado na qualidade, mas sem esquecer aquilo que para nós é o mais importante, que é a nossa cultura. A gente não pretende contratar pessoas que não estão alinhadas com os nossos valores, a gente pretende trazer pessoas que estão conosco para o longo prazo, que estão alinhadas aqui com nossos pontos da cultura, e a gente considera que isso é um diferencial competitivo grande, que faz muita diferença nas empresas que serão vencedoras ao longo dos próximos 10, 20, 30 anos. É isso, esse foi o meu último slide, eu encerro por aqui, passo a palavra talvez aí para o Luciano, para você coordenar a questão das perguntas. Obrigado. Ok, gente, obrigado. Acho que o nosso operador vai recolher as perguntas e aí, à medida que a gente for recebendo aqui, a gente vai atendendo. Ok, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Marco Calvi, do Itaú BBA. Oi, pessoal. Bom dia. Legal demais estar falando com vocês nesse momento especial da companhia. Nossa dúvida é em relação à base de usuários, né, pessoal? Acho que vocês foram bem detalhistas aí, explicaram um pouco sobre esse aumento que a gente viu nesse trimestre. Aí, assim, a gente queria entender um pouquinho se vocês veem esse usuário que cresceu especificamente nesse trimestre com um perfil diferente da base da companhia, do ponto de vista de ticket, do ponto de vista de recorrência de compra, se ele é um cara com hábitos de consumo, na média, diferentes do que você tem na base ou que não. Que, eventualmente, esse cara vai ter uma geração de GMV, enfim, você vai ter uma monetização do cara bem parecida com o que você já tem hoje na base. Essa é a minha pergunta, pessoal. Obrigado. Obrigado, Marco. Vou fazer um comentário rápido aqui, respondendo. Vou dar oportunidade também para o André complementar, se ele achar válido. Mas, até hoje, né, o nosso crescimento, e essa pergunta foi a pergunta recorrente ao longo do nosso roadshow, o nosso crescimento, em geral, quando você olha separadamente, né, o marketplace e o cartão de crédito, a gente vem atingindo bases semelhantes. Então, o marketplace cresce com um usuário que tem um comportamento similar, as safras, né, as cohorts, elas têm o ticket médio bem constante, as conversões são constantes, então a gente conseguiu implementar crescimento, mantendo os níveis de cohort, de dados, de economics que vocês já conhecem. No cartão, a mesma coisa, procurei reforçar ali ao longo da apresentação que os níveis de aprovação, né, continuaram constantes, mesmo com a aceleração, estão bem parecidos, os tickets médios, as conversões, né, pós-ativação ao longo dos meses, então a gente vem sentindo diferenças grandes, mas se o André quiser complementar e dar algum outro tipo de informação que ele considera relevante aí, pode ficar à vontade, viu, André? O André é o nosso diretor de estratégia aqui.
Beleza. Boa tarde, bom dia, pessoal. Só complementando aqui, acho que em linha com o que o Israel comentou, Marco, realmente as safras, elas desde dos últimos anos ali, quando a gente separa esses dois perfis e a gente analisa bem detalhado ali pelo canal que o usuário entra, né, e qual que por que ele chegou no Melios. Então, quando a gente faz essas análises, as cohortes têm se mantido o comportamento. Então, dito isso, o usuário que está chegando por causa do marketplace, né, ele tem tido o mesmo comportamento de ativação, de recorrência, de ticket médio no marketplace. E, além disso, acho que é algo que a gente já comentou, inclusive, no prospecto também, né, o cartão de crédito, ele per si, virou uma grande porta de entrada de novos usuários. E aí é um outro perfil que para o cartão de crédito também tem se mantido esse perfil, tanto em taxas de aprovação, ticket de compra com o cartão, né? Então, esse incremento de contas abertas aí, a gente tem dois grupos de usuários, um chegando por causa do marketplace, e esse perfil tem se mantido, e outro chegando, né, uma grande, na verdade, base de usuários também chegando e conhecendo o Melios por causa do cartão, que aí tem suas especificidades, que é o usuário do cartão de crédito. Perfeito, pessoal, super claro. Obrigado. A próxima pergunta é do senhor Thomas Pereira, do BTG. Bom dia, pessoal. Só corrigindo, Thomas Pereira, tá? Bom dia a todos e parabéns aí pelos resultados. Eu tenho duas perguntas, né? A primeira é se, assim, olhando o GMV, né, excluindo o turismo, se vocês concordam, né, que o GMV está crescendo acima de 60% ano contra ano, né? E se vocês pudessem comentar um pouco também como estão vendo essa evolução para o quarto trimestre, né? Dado que esse número de usuários ativos acelerou bastante, né? E se puderem dar um pouco mais de detalhe assim sobre esses usuários novos, né? Quais foram os principais drivers aí que ajudaram nessa aceleração da base? E a minha segunda pergunta é se vocês poderiam dar um pouco mais de detalhes sobre os serviços financeiros, né, que foram lançados, né? Acredito que todos eles estão rodando ainda em piloto, mas se pudessem falar um pouquinho de quais são os produtos, com quais parceiros e como que funciona o economics dessas parcerias, né? E até se vocês já têm algum tipo de estimativa para o próximo ano que poderiam compartilhar com a gente, né, embora seja piloto, né, mas como, por exemplo, o cartões, né, que vocês lançaram no final do ano passado já teve uma aceleração rápida, né, um ramp-up bem rápido e já está dando aí, acredito que esse ano deve dar uns 10 milhões de receita nesse ano. Né? Se para essas outras iniciativas vocês acreditam, né, a estimativa é que o pool de receita seja similar. Obrigado. Obrigado, Thomas. Obrigado pelas perguntas aí. Falando sobre de trás para frente, tá? Vamos falar primeiro aqui sobre as novas parcerias, né? A gente não pretende dar guidance, né? E falar um pouco sobre as nossas expectativas com essas parcerias. O que nós conseguimos garantir, e que nós já falamos durante todo o call, é que nós temos times olhando exclusivamente, né, para o desenvolvimento desses novos parceiros e que a palavra-chefe para a gente aqui é teste. Então, nós testamos tudo, nós medimos no fio do cabelo aqui todas as operações e as novas parcerias. Então, a gente faz muito teste AB em todos os sentidos, seja na aquisição de novos usuários que vão comprar nos novos serviços financeiros, seja nos funis de conversão dentro desses novos serviços financeiros que a gente está utilizando, seja nas comunicações que nós disparamos por e-mail, por push, por SMS, nós também fazemos testes AB. E é isso que faz, ao longo do tempo, a operação ser vencedora ou não. Então, eu vou pedir um pouco de paciência para que a gente trabalhe ao longo dos próximos trimestres, consiga desenvolver cada vez mais essas novas parcerias que nós estamos lançando e que nos deixa e que está deixando a gente bastante entusiasmado, mas a gente precisa ainda fazer um dever de casa e no momento certo a gente trazer os números com mais assertividade, até para não passar um número aqui que vai gerar um guidance ou uma modelagem aí que se prove talvez incorreta ao longo dos próximos trimestres. Então, deixa a gente trabalhar aqui que nós vamos fazer o dever de casa e na hora certa a gente vai divulgando os números aqui para vocês. Os novos usuários, né? O cartão de crédito, né? Eu acho que essa aceleração do cartão de crédito foi um dos grandes responsáveis
pela aceleração da nova base de usuários e também de usuários ativos. Então, nós conseguimos montar uma estratégia de aquisição de usuários, um funil de conversão excepcional. Nós pretendemos manter esse nível, né, como a gente já vinha falando no Roadshow, nas modelagens que a gente havia feito, nós estamos em linha ali, até batendo as nossas expectativas nos resultados que foram entregues agora do nosso cartão de crédito, e a gente espera manter níveis elevados para os próximos trimestres também. Falando de e-commerce, né, falando de marketplace, falando da vertente do marketplace, nós pretendemos também fazer o mesmo movimento que nós fizemos no cartão, isso é, melhorar ainda mais os funis de conversão, de entrada de usuários, também os canais de aquisição. Então, estamos reforçando o nosso time, tanto de aquisição de usuários como de retenção. E quando a gente fala de retenção de usuários, a gente está falando também de times de tecnologia que vão ajudar a melhorar os nossos produtos e garantir que os nossos usuários comprem cada vez mais, façam cross-sell entre linhas de negócio. Então, vocês podem esperar do Melius, ao longo dos próximos trimestres, aí, mais investimentos nesse sentido, para que, assim como nós fizemos no cartão de crédito e aceleramos o crescimento da base de usuários e novas contas abertas por esse motivo, a gente também acelere no marketplace. E falando do GMV, André, eu vou deixar você complementar a pergunta, falar sobre o GMV, sobre essa exclusão da base de viagens, e eu acho que vale reforçar também os pontos sobre a questão das outras verticais que acabaram impactando, assim a gente consegue deixar ainda mais claro a diferença entre o GMV viagem e também as outras verticais que foram impactadas, né? Beleza. Bom, então, respondendo em relação ao terceiro TRI, né, excluindo viagens, vai dar próximo ali a continha que você fez, sim. E outras categorias, né, na verdade, as vendas, algumas até continuaram existindo, mas como o Israel já tinha comentado no call, um grande impacto que a gente viu foi, de fato, a redução em alguns incentivos por parte dos parceiros, né, e aí afetando não tanto o GMV, mas sim na receita, como a gente já havia explicado. Falando um pouco de quarto TRI, né, o que a gente tem visto, viagens ainda não está próximo de retomar o que a gente enxergou ano passado, apesar de já estar num movimento de uma crescente aí, como a gente mostrou no gráfico ali da apresentação. Então, a gente vê essa recuperação, mas ainda bem distante do que era em 2019, ao final de 2019. E das outras categorias, né, acho que o que a gente já está sentindo agora em novembro, principalmente com a pré-Black Friday ali, de fato, esse crescimento ele vem bem forte, tá? A gente não tem números para poder compartilhar ainda, mas a retomada ali das outras categorias, ela, de fato, ela tá bem consistente. Perfeito, obrigado, pessoal. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Luciano, você pode coordenar as perguntas que nós recebemos da web aí, ler a pergunta para que a gente possa responder, pode ser? Claro, vamos lá, gente. A gente recebeu algumas perguntas aqui. Basicamente, o primeiro bloco de perguntas relacionadas a cartão de crédito. Então, vou ler literalmente aqui qual foi a pergunta e a gente responde as duas juntas. A primeira veio do Lucas. Então, bom dia, parabéns pelo resultado, muito feliz pela empresa e pelo time. Pensando em descasamento de receita e GMV, como é a relação para cartão? Digo, 70% de solicitações no terceiro TRI, quando elas são emitidas e ativadas e começam a gerar TPV. Muito obrigado. E a segunda pergunta também vai na mesma linha, e aí, além disso, pergunta sobre serviços financeiros, se a gente podia detalhar um pouco mais sobre as novas parcerias que a gente fez em outros produtos.
Legal. Sobre as novas parcerias, eu acho que pode. Só um minuto, André, desculpa. Sobre as novas parcerias, eu acho que eu acabei falando para o Thomas, né? Eu acho que ficou clara aí a resposta. Vamos trabalhar, vamos testar muita coisa, seguir. Mas, André, pode continuar. Desculpa te interromper para te responder a primeira pergunta aí. Não, imagino. Sobre o tempo, Lucas, que fez a pergunta, geralmente a gente tem uma ativação ali dos cartões que são solicitados ali em até 4, 5 meses a partir da data de solicitação, de aprovação do cartão, ele é ativado, né? Então tem um delay, mas a maior parte ela é ativado em até M+1, né? Então no mês seguinte ali. Então os cartões, sobretudo os de outubro, na verdade, os de setembro, né, eles ainda não têm impacto, não tiveram impacto ali na receita, porque muitos deles ainda estavam até em preço, né, chegando na casa do usuário, e ainda tem um tempo do desbloqueio da primeira compra. Então, eles são ativados, então, a grosso modo, demoram aí podem ser ativados em até 6 meses, né, pelo que a gente acompanha nas cohorts, e a maior parte acontece ali dentro de 1, 2 meses, a partir da data de solicitação e aprovação do cartão. E aí, consequentemente, também o impacto no TPV. E aí, aproveitando só a pergunta, né, acho que é bom reforçar os números que a gente divulga ali de GMV nos nossos resultados, eles são exclusivos de marketplace, ali não incluem dados de transação, né, dados de TPV do cartão de crédito. Acho que é bom reforçar esse ponto também. Senhoras e senhores, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Israel Salmen para as considerações finais. Turma que ficou até o final aí, muitíssimo obrigado. A gente está super feliz. Volto a falar da nossa animação, do sentimento de Day One. O nosso time médio está no call escutando também, então é mais uma oportunidade que eu tenho para falar com o nosso time e para falar dos nossos números, né, de como a gente está indo. Então, obrigado a todos que participaram, time médios também, e vamos firme aí para os próximos trimestres e anos, porque estamos só no começo. Muito obrigado.